O sistema pitot estático é composto por um tubo com entradas normalmente instalado na proa ou sob as asas das aeronaves em lugares de mínima turbulência e paralelo ao vento relativo, conforme pode ser constatado passando-se o mouse sobre a ilustração. O tubo de pitot capta as pressões dinâmica e estática e as envia ao velocímetro, ao altímetro e ao climb. Essas pressões são enviadas aos instrumentos por duas linhas de pressão que se encontram no tubo. Clique sobre os botões. O orifício de entrada de pressão total situa-se na frente do tubo e recebe o impacto direto do ar provocado pelo deslocamento da aeronave. Esta entrada irá captar a pressão total, que é a pressão estática mais a pressão dinâmica. O orifício de entrada de pressão estática situa-se lateralmente no tubo e capta a pressão atmosférica no lado de fora da aeronave. O tubo de pitot possui no seu interior resistências elétricas de aquecimento para evitar que ele seja obstruído pelo acúmulo de água ou pela formação de gelo em grandes altitudes. Quando a aeronave não estiver em voo, se faz necessário o uso de uma capa protetora para evitar o acúmulo de sujeira e assim evitarmos marcações incorretas dos instrumentos. O altímetro, o indicador de velocidade vertical e o velocímetro são três dos principais instrumentos de bordo utilizados em navegação aérea. Clique sobre um dos instrumentos para o conhecermos melhor. O altímetro é um instrumento destinado a indicar a altitude do voo de uma aeronave, tomando como referência o nível do mar ou um ponto qualquer no solo. Existem dois tipos de altímetro, o altímetro de pressão e o radioaltímetro, ou altímetro absoluto. Na figura, vemos o altímetro de pressão, que, como um barômetro, contém uma cápsula aneroide com vácuo em seu interior. Esta cápsula está ligada por meio de dispositivos mecânicos a um ponteiro que indica a altitude numa escala graduada em pés ou metros. A cápsula aneroide está envolta por pressão estática captada pelo tubo de pitot. O funcionamento do altímetro de pressão consiste na variação da pressão estática em volta da cápsula aneroide, fazendo com que ela se deforme. Quando a aeronave estiver subindo, ela encontrará pressões menores, fazendo com que a cápsula aneroide se dilate, ao passo que, ao descer, a aeronave encontrará uma maior pressão, comprimindo a cápsula. O indicador de subida e descida, também conhecido como variômetro ou climb, é um instrumento que indica a razão de subida ou descida de uma aeronave, utilizando como unidade padrão de medida pés por minuto. Ele é constituído por um mecanismo de ponteiros acionados por uma cápsula de pressão diferencial ligada ao sistema pitot estático. A cápsula funciona baseada na variação da pressão atmosférica, ou seja, quando a aeronave desce, a pressão aumenta e diminui quando a aeronave sobe, fazendo com que esta variação acione a cápsula de pressão diferencial. Clique sobre os botões para vermos o climb em funcionamento. Climb indicando uma subida de 500 pés por minuto. Climb indicando um voo nivelado. Climb indicando uma descida de 400 pés por minuto. O velocímetro é um instrumento que indica a velocidade de uma aeronave em relação ao ar. Ele se constitui de uma caixa em cujo interior há uma cápsula aneroide que está ligada através de um sistema mecânico a um ponteiro. O ponteiro indicará a velocidade em um mostrador graduado em nós. Clique em Como funciona para conhecermos o seu funcionamento. O velocímetro funciona baseado na diferença de pressão estática e dinâmica que agem na cápsula aneroide. A caixa do instrumento recebe a pressão estática e a cápsula a pressão dinâmica em seu interior, ambas vindas do tubo de pitot. Em uma aeronave se deslocando em relação ao ar, a pressão dinâmica será maior do que a estática. A pressão estática da caixa e do interior da cápsula se anulam, prevalecendo a pressão dinâmica que, por ser maior, movimentará o ponteiro. Este instrumento dará um erro de indicação de velocidade à medida que a aeronave aumenta sua altitude.
Para corrigir estes erros, serão necessárias algumas operações, para sabermos a velocidade real da aeronave em relação ao ar. Os altímetros mais comuns possuem um mostrador graduado em pés e dividido em 10 partes iguais que são numerados de 0 a 9 e subdivididos em valores de 20 pés. O ponteiro maior indica centenas de pés. Uma volta completa significa 1000 pés. O ponteiro médio indica milhares de pés. Uma volta completa significa 10.000 pés. O disco ponteiro indica dezenas de milhares de pés. Este instrumento possui ainda uma janela de ajustagem comandada por um botão de ajuste que permite acionar os ponteiros e também inserir na escala móvel do altímetro os valores de pressão barométrica. A bandeirinha preta tarjada de branco serve para indicar altitudes inferiores a 10.000 pés quando ela fica totalmente visível, e altitudes superiores a 10.000 pés quando ela fica totalmente invisível, para altitudes acima de 10.000 pés. Clique no exemplo. Arraste a aeronave e faça a leitura do altímetro. O altímetro nos fornecerá diversas altitudes. Essas altitudes definiremos agora. Clique sobre os botões. A altitude pressão é a altitude que lemos no altímetro quando ajustamos na escala de pressão barométrica a pressão padrão de 1013,2 hectopascais, ou 29,92 polegadas de mercúrio. A partir do momento que ajustamos o altímetro na pressão padrão, a altitude lida será expressa como flight level, ou nível de voo, e expressa em centenas de pés. A altitude verdadeira é a distância vertical do nível médio do mar e um ponto qualquer no espaço. Esta altitude é corrigida para os erros de pressão e temperatura. A altitude densidade é a altitude pressão corrigida para as variações de temperatura. A altitude absoluta ou altura é a distância vertical entre o solo e um ponto no espaço. Esta altitude é lida no radioaltímetro. A altitude indicada é obtida quando ajustamos na escala de pressão barométrica a pressão do local sobrevoado reduzida ao nível médio do mar, identificado na ilustração com a sigla MSL do inglês Medium Sea Level. A altitude calibrada é a altitude indicada corrigida para os erros mecânicos do instrumento. Uma aeronave em voo cruzará com linhas de alta e baixa pressão em sua rota. Ela acompanhará essas linhas de pressão, aumentando ou diminuindo sua altitude. No seu altímetro, a indicação de altitude não mudará. Passe o mouse sobre as aeronaves e compare as altitudes. Ao realizarmos um voo, faremos ajustes no altímetro para a operação e segurança da aeronave. Com a aeronave pousada, faremos o ajuste QNH, ou seja, iremos inserir no altímetro a pressão do aeródromo reduzida ao nível médio do mar, sendo este ajuste utilizado para pousos e decolagens. Quando se coloca o valor QNH na janela de ajustagem, o altímetro passa a indicar altitude em relação ao nível médio do mar, ou seja, dará a indicação de elevação da pista. O ajuste QNH será utilizado até cruzarmos a altitude de transição, onde faremos a troca para o ajuste QNE. Ajuste QNE é feito quando inserimos o valor de pressão padrão usado para voos em rota, cujo valor é de 1013,2 hectopascais ou 29,92 polegadas de mercúrio. Ele não corrige os erros de pressão que atuam sobre o altímetro. O ajuste QNE será utilizado até cruzarmos o nível de transição, quando a partir deste nível será introduzido no altímetro o ajuste QNH. O radioaltímetro é um instrumento que indica a distância vertical entre a aeronave e o solo. Este instrumento utiliza uma antena que envia um pulso em direção ao solo, que reflete este sinal em direção de uma outra antena na aeronave. O tempo de reflexão deste sinal é calculado eletronicamente e convertido em altura. Como já dissemos anteriormente, o velocímetro é um instrumento que indica a velocidade de uma aeronave em relação ao ar. Utilize os botões da tela para aprendermos sobre cada velocidade.
Velocidade indicada, ou VI, é a velocidade lida no instrumento de bordo. Esta velocidade também pode ser chamada de Indicated Airspeed, IAS. Velocidade no solo, ou VS, é a velocidade aerodinâmica corrigida para os efeitos do vento no nível de voo. Se o vento incidir pela proa, a VS será menor do que a VA. Se ele incidir pela cauda, a VS será maior do que a VA. E se incidir de través perfeito, ou seja, de lado, a VS será igual a VA. Esta velocidade é também chamada de Ground Speed, GS. Velocidade calibrada, ou VC, é a velocidade indicada, corrigida dos erros de instalação do instrumento. Esta velocidade é também chamada de Calibrated Airspeed, CAS. Velocidade aerodinâmica, ou VA, é a velocidade calibrada, corrigida para a variação da densidade do ar, pressão e temperatura. Para calcular a VA, utilizaremos a VI, a temperatura e o nível de voo, sendo que qualquer alteração de um desses fatores mudará o seu valor. Na prática, a VA aumenta à razão de 2% para cada 1.000 pés que a aeronave venha a subir, ou seja, quanto mais alto, menor será a pressão e a temperatura, e, em consequência, maior será a VA. Esta velocidade é também chamada de True Air Speed, TAS, e ela não irá sofrer alterações com o vento. Arraste o helicóptero e veja o velocímetro.